Bem-vinda, mulheres, bem-vindas ao nosso 17º dia de desafio. Já passamos da metade, estamos aí firme e forte, que bom! E hoje eu quero falar com vocês um tema que ele é muito importante no dia de hoje. E Provérbios 22:1 fala sobre ele, diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Eu quero falar com vocês sobre reputação. Eu não sei se vocês já presenciaram alguém que tinha uma reputação muito boa, muita estima, perder essa reputação por causa de algo que fez. Eu presenciei isso lá em Manaus, eu estava numa faculdade e tinha um professor que ele era muito bem visto assim perante as pessoas e perante a faculdade, e veio à tona um erro dele e aquele escândalo tomou proporções enormes e eu vi aquele homem ficar desolado e perder tudo aquilo que durante anos ele tinha construído. E ele perdeu o casamento, ele perdeu os filhos, ele perdeu o emprego. E logo depois eu me mudei e eu não consegui ver o fim da história dele, porque eu creio em Deus que esse não foi o fim dele. Eu realmente espero isso, porque ele era um professor muito respeitado, assim, e eu tinha um carinho por ele. E eu quero falar sobre reputação porque nos dias de hoje é muito fácil, a informação vem fácil, a comunicação que você fala, que você deseja é instantânea e é muito fácil também, muito rápido, a velocidade é muito rápida de você perder uma reputação que você criou ao longo de uma vida. Ela é muito frágil hoje em dia. Aquilo que você fala, que você pensa, que você faz, uma atitude dessas errada pode estragar toda uma reputação de uma vida. E eu fiquei pensando sobre isso. Provérbios 31:23 fala sobre a mulher virtuosa, né? Já falou sobre algumas atitudes dela. E hoje, lendo de novo esse versículo, esse capítulo, eu vi assim que o marido da mulher virtuosa, em Provérbios 31:23, fala assim: que ele é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Mas é importante a gente lembrar que nem toda mulher é virtuosa, nem todo homem se torna respeitado, se faz ser respeitado, nem toda mulher virtuosa tem um marido que é respeitado, e nem todo homem que se torna respeitável tem uma mulher que é virtuosa. Então, a mulher virtuosa ter um marido que é respeitado é assim o ideal. Mas eu quero falar para você que independente se o seu marido ou não se faz ser respeitado, nós como esposas, você como esposa dele, tem que dar respeito a ele. Você precisa honrá-lo. Você sabia que a honra, ela diz mais sobre a gente do que sobre o outro? Vocês já viram uma mulher que fica toda hora corrigindo o marido quando tá falando uma conversa? E ele vai contar uma história e ela fala: não foi bem assim, a gente não pegou tal estrada, a gente pegou essa. Aí ele continua a história: não, a gente não ficou nesse hotel, a gente ficou nesse. Aí ele continua a história e ela: não, a gente não foi nessa praia, a gente foi nessa. Toda hora fica corrigindo ele. Sabia que isso é uma atitude de falta de respeito? Sim, porque quando você faz isso, quando você fica corrigindo os outros, as outras pessoas que estão escutando estão pensando: nossa, ele não sabe contar uma história. Ou, nossa, essa mulher fica toda hora corrigindo o marido. Então, é feio para os dois lados. E toda vez que isso acontece, que eu tô perto, e se for uma amiga próxima, íntima, eu chego com ela e eu falo: você sabia que está fazendo isso, isso, isso? Porque, gente, é muito feio. Você vê o marido começar a contar a história, aí ficando feliz, 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 e cada vez que a mulher vai corrigindo, ele vai, ó, murchando, 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 até que chega uma hora que ele desiste de contar a história. Ele fala: não, deixa, conta você, ou, isso aí mesmo e tal. Ele fica desacreditado perante os outros. Isso porque a mulher tirou todo o crédito na história que ele estava contando. Se você tá falando mal dele pra alguém, pra qualquer pessoa: mas eu falo mal dele pra minha mãe só, minha mãe é minha mãe. Ou eu falo mal dele só pra a minha melhor amiga. E às vezes você pensa: eu nem falo mal dele, mas você fica falando de erros que ele fez em casa, ou você fica falando de alguma atitude errada que ele teve, e você fala mal dele, você fala de coisas que não são qualidades dele para outras pessoas,
eu vou lhe dar uma notícia. Você está manchando a reputação do seu marido perante as pessoas. Então, pare de falar do seu marido para outras pessoas. Pare de manchar a reputação dele perante outras pessoas. Eu trabalho com crianças, tenho 8 anos, e as crianças, elas são incríveis. Eu fico sempre pensando nisso, né? Elas são esponjas. Elas absorvem tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo, até a roupa que a gente veste. Elas ficam olhando assim. Uma vez eu pintei o cabelo e eu pensei que ninguém tivesse percebido. E aí veio uma criancinha, tinha uns 4 anos, e falou: prof, você pintou o seu cabelo? E aí eu falei sim, aí ela falou: eu notei, ficou lindo. E aquilo ali foi incrível, porque eu pensava que ninguém tinha percebido. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como eles reparam em tudo que a gente faz. E aí eu fiquei pensando sobre a questão da reputação. Você já brigou, já gritou, já falou mal do seu marido na frente dos seus filhos? Pare de fazer isso, você está manchando a reputação do seu marido para os seus filhos. Ainda que ele tenha coisas erradas, como eu e você temos também, você não tem o direito de ficar colocando a imagem do seu marido distorcida na cabeça do seu filho. Então, ore para que Deus apague do coração e da mente dos seus filhos aquilo de errado que você falou, porque eles vão crescer. E a ideia que eles têm do seu pai, da sua mãe, vai crescer com eles. Então, não é bom você ficar gritando, falando, desrespeitando ele na frente deles. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o que tem saído de você é aquilo que reflete o que está dentro de você. É uma coisa óbvia, parece óbvio, não parece? Mas a gente para de pensar nisso quando começa a falar mal dos outros. Se você ficar falando mal de fulano, ciclano, você está desrespeitando aquela pessoa, você está desonrando aquela pessoa e você está manchando a reputação daquela pessoa. A gente não pode cair nesse erro. O nosso marido precisa ser a pessoa que nós mais respeitamos. Dê honra a ele. A honra diz mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa. Pare de transbordar e respingar o mal. Comece a transbordar bênçãos. Comece a fazer com que seu marido seja honrado pelas outras pessoas. Sabe uma atitude que eu comecei a adotar com o Gabriel faz algum tempo assim, e eu vejo como isso deixa ele feliz, como isso me deixa feliz e como isso traz uma boa reputação para ele? Eu trago à tona uma coisa boa que ele fez. Aconteceu recentemente, a gente tinha saído para jantar na casa de uns amigos e a gente chegou assim no horário. E os amigos nossos falaram assim pra gente: nossa, vocês chegaram no horário, parece até que cronometraram a chegada. E aí na hora, a primeira coisa que saiu da minha boca foi um elogio pro Gabriel. Eu falei assim: gente, é que o Gabriel, ele é muito pontual. Ele me ajudou o horário de sair de casa e tudo. Isso faz com que a gente consiga chegar no horário nos lugares. E aquilo saiu como um elogio do meu coração, assim, tão sincero, que depois percebendo, assim, pensando, refletindo no que tinha acontecido, eu olhei assim, eu falei, aquilo colocou uma autoestima no Gabriel. Parece que ele até ficou assim mais reto a posição dele. E as outras pessoas pensaram bem dele e elogiaram ele. E eu poderia sim ter tido uma outra atitude. Eu poderia ter falado pra ele, falado assim, gente, ai que o Gabriel é muito pontual. Eu poderia ter falado a mesma coisa com uma atitude diferente. E aquilo poderia ter deixado ele mal, poderia ter tirado a reputação dele. E a nossa atitude como esposa faz com que o nosso marido também seja respeitado e tenha uma boa reputação perante as pessoas. Você já parou pra pensar se a sua atitude durante o dia com seus filhos ou com outras pessoas dá pro seu marido uma boa reputação? Até para na fila do pão. Gente, teve um dia que eu tava na padaria e eu vi uma esposa fazendo algo que eu pensei, eu não acredito que eu tô vendo isso. O marido dela fez uma atitude errada, mas ele não viu. Eles estavam na fila do pão e aí o marido passou na frente da mulher que estava na frente, na fila, assim. E ele não viu mesmo. Eu vi que ele foi bem sem atenção. Aquela esposa, na hora, ela falou assim, um tom de voz alto, falou assim, que ele tava furando fila. Falou assim, você tá furando a fila, olha aqui, vem aqui. Gente, coitado daquele homem. Ele ficou humilhado.
E eu não sei se ela tava num mau dia, eu não sei também, não cabe a mim julgar ela, mas na hora eu pensei, essa mulher não honrou o marido dela. Ela poderia ter chegado com ele num cantinho e falado no ouvido, amor, vem cá, vem mais pra trás, tá furando a fila. Sim, não ter manchado a reputação nesse nível. Então, nossas atitudes, elas podem colocar o nosso marido em alta estima, como também podem colocar ele em baixa estima. E existe o caso também do próprio homem, né, manchar a reputação dele, porque nós somos falhos. E eu tava também sabendo de um caso de um homem que chegou numa loja e começou a gritar com a atendente. E aí aquele próprio homem tava manchando a reputação dele, porque ele tava irado, tava gritando, tava faltando com respeito. Não é o nosso papel ir lá limpar, mas a gente tem duas atitudes que a gente pode ter quando o nosso marido mancha a reputação. A primeira, não fazer com que aquilo se torne um incêndio. A gente pode começar a abafar, não dar corda para aquele assunto ser falado, não fofocar sobre ele, não falar mal dele, cortar a fofoca. A gente pode ter essa atitude para que ele não seja mais difamado ainda, para que essa história não cresça mais ainda. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, a gente pode orar por ele. Porque muitas vezes seu marido pode não te dar abertura para você chegar com ele e falar, olha, você agiu errado e você tratou mal a fulana e tudo, e ele pode não querer te escutar. Então, você vai orar, você entrega para Deus o problema, você fala, Senhor, o Senhor viu o que aconteceu, então toca no coração do meu marido, que ele perceba. Então, as suas duas atitudes que você sempre pode fazer são essas. Você pode evitar que cresça e você pode orar pedindo para Deus cuidar da situação. Então, a nossa oração está ao nosso alcance. Então, dê honra ao seu marido, seja gentil. Diga, por favor, obrigado, bom dia, boa noite, como foi seu dia? Isso são gentilezas. Não fale mal dele, pare, corte. Se você tem esse hábito de falar mal do seu marido para alguém, seja quem for, pare, gente, pare. Pare de falar, de corrigir ele na frente dos outros. Quando ele for contar uma história, escute aquela história. Se for alguma coisa que não vai fazer diferença, não corrija. E se for fazer muita diferença também, depois você chega com ele e fala, amor, sabe aquela história de que você se enganou naquele dado lá que você falou, naquela informação? Aí ele pode não saber, quando ele fala, nossa, é verdade. E ele vai lembrar daquilo para a próxima vez. Por exemplo, não faz diferença você falar que você foi num restaurante e tinha 20 pessoas e na verdade tinha 15. Não tem diferença. Não vai mudar nada na história. Pare de humilhar ele. Às vezes, homens se sentem humilhados quando são corrigidos na frente de outras pessoas. O que eu quero falar hoje é que você quer ter um homem respeitado? Seja uma mulher virtuosa. Nem sempre, eu não tô falando que vai ser o segredo para você ter um homem respeitado, você ser uma mulher virtuosa. Não. Mas a sua atitude, independente da atitude dele, tem que ser de uma mulher virtuosa. A nossa reação, ela não depende da ação de outras pessoas. Isso precisa ser claro na nossa vida. Isso vai livrar a gente de muitas atitudes ruins. Porque, não sei se você já viu alguém que é tratado mal, é cortado no trânsito, ou é tratado mal na fila do banco, e aí ela explode, fica com muita raiva. A reação dela dependeu da ação que as outras pessoas tiveram. E é muito ruim porque você fica escravo da ação do outro com você. E a Bíblia, ela ensina sobre inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, é você ter uma reação com outras pessoas que ela é independente da ação que os outros têm com você. Então, não espere ele iniciar a transformação dele de ser um homem respeitado para você iniciar a sua transformação de ser uma mulher virtuosa, tá bom? E eu quero orar pela sua vida para que você tenha um marido respeitado e que você seja uma mulher virtuosa. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada porque ela é viva e ela é eficaz, ela nos ensina sobre coisas do dia a dia, como atitudes, como honra, como respeito. E eu venho te pedir que o Senhor possa estar fazendo do meu marido um homem respeitado perante as pessoas. E que ele possa, Senhor, ser um homem que ele é valorizado pelas outras pessoas. E que eu, como esposa, seja a primeira a respeitá-lo e a valorizá-lo também. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria como esposa, para não corrigi-lo, para não humilhá-lo, para parar de falar mal dele para as outras pessoas e para que ele tenha atitudes perante outras pessoas, de pensamentos, de fala que o tornem um homem respeitado.
Se hoje ele está sofrendo por alguma difamação, por alguma coisa errada que ele fez, te peço que o Senhor possa estar dissipando essa nuvem sobre a sua cabeça. É isso que eu te peço. Torna o meu marido um homem honrado perante as pessoas e me torna uma mulher virtuosa também. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje tem atitudes que tornem o seu marido respeitado. Respeite-o e honre-o hoje, todos os dias, em todos os momentos. Não espere amanhã chegar para você respeitá-lo. Comece agora. Deus te abençoe.